Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Lília Mendanha, idealizadora do programa Viver e Fluxo. Você está aqui, você já deve me conhecer. E hoje eu vim falar sobre, aproveitando, né, o Dia das Crianças, um feliz Dia das Crianças para você. Somos todos crianças, né? Vamos abraçar a nossa criança interior. Mas vamos também falar sobre as nossas crianças, né? Filhos, sobrinhos, enfim, as crianças do nosso contato, para a gente poder falar um pouquinho sobre como criar, né, de uma forma melhor, mais conectada com o fluxo universal. Então, eu estou aguardando a Ilza Morim entrar, porque, obviamente, que para falar sobre esse assunto, a Ilza não pode estar de fora, né? Tem tudo a ver. A Ilza, ela é coach de pais e famílias, então ela tem muito conteúdo interessante para nos acrescentar. E além de um vasto conhecimento sobre ressonância harmônica, física quântica também, e que pode contribuir bastante sobre essa questão de elevar os padrões, né, dos filhos, né, como os pais podem fazer para elevar os padrões e contribuir para que seus filhos estejam no fluxo universal. Então, eu vou pedir licença aqui só um instante para ouvir para ouvir aqui o que ela postou. Ela me postou aqui uma audição no instante. Só um instante, vou mandar o link para ela poder entrar aqui na sala com a gente. Bom, pessoal, ao vivo é assim, né? Tem que resolver o problema ao vivo e tem que ser, por mais que a gente dê para a gente tentar se antecipar, né? Tem coisas que fogem ao controle, não tem como, mas o importante é nós resolvermos, certo? Bom, daqui a pouco a Isa já está aí, já está aqui na sala com a gente, tá? Ela não deve demorar para entrar. Vocês tem problema se nós formos só dando uma aquecida aqui? Vou deixar o chat ativo, tá? Se vocês quiserem colocar alguma sugestão para que a gente fale hoje, se vocês quiserem se apresentar, dizer de onde vocês são, fiquem muito à vontade. Abordagem mesmo, se quiserem direcionar alguma coisa, ou até, né, se você tiver algum projeto que tenha a ver com esse assunto que nós vamos falar, compartilhe aqui com a gente, para a gente poder interagir, tá? Fique à vontade, o chat está ativo. Bem, o objetivo, né, de eu falar sobre este assunto é que eu sempre percebo, né, mães tendo, até pela questão mesmo da apometria, mães tendo problemas com os filhos. Por quê? Mães não, pais, né? Mais mães. Exatamente por entrarem nessa questão de querer direcionar, querer até por proteção mesmo, querer direcionar, querer dar um direcionamento maior para o filho, acaba infringindo algumas leis, alguns pontos em que atrapalha mais do que ajuda. Por que, né, ocorrem essas questões? Porque não existe uma divisão, né? É difícil para os pais, né, dividir
a questão, assim, o meu filho, ele é um ser universal, ele está em evolução, ele tem todo um processo, né, que está vivenciando aqui, além de ser o meu filho, né. Eu não tenho filho ainda, aliás, tenho sim, tenho um cachorrinho de 13 anos, mas essa é uma queixa recorrente, tanto nos processos de apometria, né, quanto até no próprio coach. Agora mesmo, eu acabei de vir de uma festa do Dia das Crianças, né? E uma questão, um fato recorrente foi esse, da dificuldade entre direcionar sem invadir, né? Sem decidir em demasia sobre aquilo que o filho, né, vai seguir, aquilo que o filho vai ser. Então, nesse meio, né, eu comecei a sentir um chamado para falar a respeito desse assunto hoje. E, bom, quando falamos em fluxo universal, nós falamos de uma cadeia de acontecimentos que que vão estar sempre favorecendo o quê? A evolução de ser. Porque tudo neste mundo vibra em prol da evolução. E quando olhamos para os nossos filhos, quando olhamos para um ser, né? Não apenas com a ligação direta que ele tem conosco, é meu parente, é meu filho, é meu tio, é meu amigo, mas olhando ele integral, olhando ele como um ser universal que está no mesmo caminho da evolução, nós começamos a perceber que não temos o direito, né, de decidir por eles, de entrar no livre-arbítrio, né, de fazer escolhas, né? E como a questão como podemos auxiliar neste processo? Um ponto muito interessante é entrar com valores, isso já é muito batido, todo mundo fala a respeito disso, né? Trazer valores edificantes, trazer valores fortalecedores, mas, né, crenças sempre, né? Que empoderem, que os façam crescer, que os façam se reconhecer, né, como importante nessa cadeia de evolução do universo. Mas, em muitos momentos, até por essa proteção, né, principalmente os pais, eles costumam pecar tendo 2 pesos e 2 medidas, tendo valores, mas muitas vezes tendo valores que propiciem coisas mais interessantes para os seus filhos do que para os outros. Outro fato também muito importante, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo com relação à questão dos valores. Uma família, né, em que pregavam muitos valores, eram muito rígidos com seus filhos, tem que andar diante da lei, tem que ter suas regras e tudo mais, só que pôde se beneficiar de um conhecimento, né, de uma pessoa conhecida, para colocar os filhos numa escola pública, onde era feito um concurso, e eles, antigamente se conseguia fazer isso, né, com algumas leis de responsabilidade, né, fiscal e tal, fiscais, e acabou que isso começou a ficar um pouco mais, né, organizado, né, algumas coisas que atrelaram, né, de transparência, legislação de transparência, enfim. Então, eles conseguiram colocar os filhos nessa escola, né, e foram contra a lei, foram contra todos esses processos legais, né, mas para beneficiar os próprios filhos, ou seja, para os filhos podia, para os filhos dos outros não. Então, nesses 2 pesos e 2 medidas, ocorre muitas vezes de atrapalhar, porque a criança, ou às vezes até o adolescente já, né, ele olha que existe aquele valor que o tempo todo foi falado para ele, mas chega no momento, aí os pais vão lá e fazem o jeitinho, né? E nessa do jeitinho cria o quê? Cria dúvida, cria uma brecha, né? Para que ele comece existem momentos em que eu posso.
E se eu posso flexibilizar, se meus pais fazem, então ele começa a perder um pouco daquela conexão de valor, né, daquele significado de valor que acontece ali. Então, ele começa a questionar um pouco isso já ficam umas aberturas. Valores até, e ele traz consigo também, outro fato importante é que ele traz consigo valores do passado, né? E muitas vezes ocorre de pais quererem colocar valores para os filhos, valores que são deles, né? E valor é uma coisa individual, não tem jeito. A nossa hierarquia de valor é individual. Então, os pais querem colocar para os filhos certos tipos de valores que não ressoam para eles com tanta força, né? Por exemplo, uma pessoa que tem muito firme um valor de integridade, quando se vê diante dessa situação, ela se sente lesando as outras pessoas e se sente não tão íntegra, né, perante os outros. Então, ela já começa a perceber um certo conflito entre a identidade dela, entre o valor dela e entre a identidade dela perante a família. Aquilo tudo que a família passou para ela que era, né, e que começou a entrar em um certo conflito. Então, são essas pequenas coisas que vão trazendo essas dúvidas, vão dando uma enfraquecida nesse sistema, digamos assim, né? Outro fato importante, nós somos, né, isso já é cientificamente comprovado, foi feito já algumas análises de que, inclusive, nós criamos campos, né, nós temos os nossos campos, e esses campos, eles vão vibrar de acordo com, vibrar energeticamente falando, né, eles vão vibrar e vão ter conexão com pessoas afins, né. O primeiro campo que nós temos, ciência é o nosso, né? Primeiro que nós temos contato, digamos, é o nosso. Dali por diante, nós temos o segundo campo, que é o campo das nossas famílias, né? Então, Ilza entrou, gente. E aí, Ilza, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ô, querida, Boa você noite. estava dando problema, né? Tava, é porque estava dando incompatibilidade aqui. Ai, que bom, seja bem-vinda. Eu fui Obrigada, boa começando noite. Oi? Eu fui começando um pouquinho, tá? Falando alguma coisinha, assim, pra gente dar uma aquecida, para não deixar o pessoal esperando muito, tá bom? Tá bom. Daqui a pouquinho você entra aí com a corda toda, tá? Então, e se você quiser também acrescentar alguma coisa naquilo que eu tô falando, faz um sinal aí, que aí eu paro de falar e você contribui, tá bom? É Joia. papo. É como eu falei, Tranquilo. estou toda despojada aqui, acabei de ver uma festa do Dia das Crianças na minha rua, e então, assim, foi para vir mesmo para a gente fazer um bate-papo, trazer essa leveza do Dia das Crianças mesmo, essa espontaneidade, né, que nos fortalece, e assim a gente fazer um carinho, né, para as nossas crianças interiores, né, tá bom? Estamos Então, juntos. pessoal, essa é a Ilza, ela é coach de pais e famílias. Daqui a pouquinho ela vem com bastante conteúdo legal para vocês, tá? Então, eu estava falando, a Ilza estava falando um pouco de campo. Eu já falei sobre o fluxo universal, né? Da questão dos pais reconhecerem que os filhos, antes de serem filhos deles, eles são seres universais dentro de um programa evolutivo, né? E que muitas vezes, até por proteção, esses pais entram no livre-arbítrio do filho, mexem um pouco com as escolhas, né? Acaba até tentando auxiliar, claro, atrapalha, né? E da questão dos valores, que aí a gente entra um pouquinho, tem os valores do passado, aqui mesmo dessa vida, o passado, de repente, de outras existências, né? E até o passado dos nossos antepassados, todas essas questões. Falei também um pouquinho sobre valores, né, que é muito importante que os pais reconhecerem, auxiliarem nessa evolução, né, e
manter no fluxo, né, universal, no fluxo de evolução universal, os pais estarem muito íntegros em quais valores estão passando para os filhos, não ter dois pesos e duas medidas quando se refere a valor, tipo, meu filho pode certas coisas que o filho do outro não pode. Então, não passar isso porque vai abrindo brechas que depois isso pode gerar conflitos, né? Então, eu já comecei a falar alguma coisa a respeito disso. Agora, eu estou entrando com relação a campo. Vou falar um pouquinho sobre campo, né? Que nós temos os nossos campos, nosso campo eletromagnético, né? E nós temos, tá até na moda falar mastermind, né? Mas o grupo que nós convivemos, né? E que influencia diretamente a nossa energia é a família, né? E nós somos, isso é cientificamente comprovado, de que nós somos influenciados muito pelas 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Nós mudamos, tem até uma experiência muito interessante, por exemplo, com mulheres. Se algumas mulheres, já aconteceu comigo até, eu entrei numa empresa para trabalhar e o ciclo menstrual das mulheres foi movimentado. Depois nós ficamos amigas, aí quando fomos admitir uma outra mulher para trabalhar, né, e admitir uma outra pessoa para trabalhar, uma delas falou assim, dessa vez admite um homem, porque eu não aguento mais modificar a data do meu fluxo. Porque por entrando assim 3 mulheres, sabe? Eu entrei, depois 2 meses depois entrou mais uma, depois mais 2 meses entrou outra, e entrar a quarta. Aí uma delas falou assim, chega de mexer no meu fluxo, pelo amor de Deus. Verdade. Né? Então, isso é tão importante que isso chega a mexer, inclusive, com o nosso ciclo menstrual, com coisas desse tipo, né? A renda das pessoas que começam a conviver, por exemplo, se você entra para um grupo que quer trabalhar com relação à prosperidade, a elevar, né, questão financeira, padrões financeiros, e se você começa a se relacionar com pessoas que têm um nível mais alto do que o seu, a probabilidade é que a sua renda, né, vá ficar mais equiparada pela média das 5 pessoas que estão próximas de você, desse ciclo. Também foi um estudo feito, eu não peguei a fundamentação disso, mas é bastante sério esse estudo. Eu não lembro se está no livro do Napoleão Hill, eu acho que está, ou na Lei do Triunfo, ou no Quem Pensa Enriquece, alguma coisa assim. Se não me engano, se não me falha a memória, está num desses 2 livros. Bom, então, dentro disso, você lembra disso? Não estou, no momento, não estou me lembrando de qual que está, mas já li a respeito. Né? Então, assim, esse é o nosso primeiro campo. E dentro disso, nós vamos sofrer as influências, né? Então, qual é o ideal? É que nós tenhamos ali valores edificantes, valores retos. E quando eu falo de valores retos, eu estou falando exatamente dessa questão de que, assim, de não sermos uma coisa lá fora e outra aqui dentro. Não termos essa flexibilidade com valores, porque no momento em que a criança está sendo formada, né, isso mexe muito e depois pode dificultar também bastante. Aí você tem alguma coisa para acrescentar, deixa eu acrescentar. Sim, porque nós temos que perceber o que nós somos na nossa essência. Não é isso? E compreender que nós somos todos um. E que esses valores que nós somos formados e que nós passamos para as crianças vai formar a personalidade dela. E a personalidade da criança ela é formada até os 7 anos de idade. E a criança aprende muito com o exemplo. Então, vocês precisam mais prestar atenção na forma que vocês agem do que o que vocês falam. Exatamente. Então, dentro desse parâmetro, né, porque eu estou procurando assim, falo alguma coisa, então um exemplo de como, né, como pode auxiliar, porque às vezes eu acho que isso é uma linha tão tênue, né? Eu trouxe esse assunto até porque eu passei por uma experiência muito forte essa semana com relação a isso, entendeu? Então, assim, isso ficou me martelando, e quando eu vi que a nossa palestra seria exatamente no Dia das Crianças,
Eu falei, é interessante fazer alguma coisa, mas e trazer uma pessoa com uma fundamentação, né, mais educacional mesmo nessa linha para contribuir. Então, essa questão de não termos dois pesos e duas medidas, eu acho um termômetro muito interessante, né, quando nós queremos passar, queremos ensinar, queremos dar exemplos, um termômetro muito legal quando nós estamos agindo com dois pesos e duas medidas. Eu posso e ele não pode, né? Aqui dentro pode, lá fora não. Eu acho que isso é um termômetro legal de questionarmos, né? Assim, por que que eu estou flexibilizando tanto? Por que que em alguns casos pode e em outro não? Então, eu acho um termômetro muito legal que conecta para você trazer a integridade mesmo desses processos, os valores serem um só, que vão consolidar pelo exemplo, né, na formação da personalidade dessa criança, né, deste ser, né, como um ser. Exatamente. Ô, Lília, eu até queria aproveitar um gancho aí na sua fala, quando você diz do que pode aqui dentro e o que não pode lá fora, a família, né, independentemente da sua constituição, né, considerando que família são as pessoas que dividem o mesmo espaço, que se respeitam, que se solidarizam, né? Não importa se é o pai e mãe, se é a mãe criando filhos, se são dois pais, se são duas mães, não interessa. O que importa é essa estrutura familiar, como que eles interagem, como que eles se respeitam ali. E eu li uma coisa muito interessante dizendo assim, quando a mãe, porque a coerência tem que estar especialmente dentro de casa. Então, quando a mãe diz água e o pai diz vinho, o filho desanda. Eu achei até interessante isso, né? Uma forma assim, meio lúdica e tal, mas a mãe diz água, o pai diz vinho, o filho desanda, porque ele percebe que não tem ali a referência dele, né, que é o pai e a mãe. Se eles não têm um acordo, como que fica a cabecinha em informação? Então, não só o que pode dentro de casa, fora de casa, mas dentro da própria casa, essa coerência ali na vivência da família. Isso, exatamente. Muito interessante, Ailza, muito legal. Eu acho isso é um termômetro meu até, né, dos dois pesos e duas medidas, me direciona muito, me ajuda muito. E aí eu falo também sobre a questão de campos, falando ainda sobre campos, né, a energia que nós estamos vibrando, aí nós vamos entrar um pouco, né, na ressonância que nós estamos vibrando e, consequentemente, influenciando outros sermos, né, estamos sendo também influenciados. Nós temos também a questão de todo o processo, né, encarnatório. Nós temos o livre-arbítrio, daquilo que a pessoa quer realizar neste momento e que não quer. Então, dentro dessa decisão, a pessoa vai se conectar, ela vai vibrar para que as coisas que ela quer, que ela entende como realidade para ela, que ela deseja, ela vai vibrar nessa sintonia. E, muitas vezes, os pais, né, eles ficam fixos com uma ideia de que as escolhas são deles, querem tomar decisões, né, e ficam, de certa forma, infringindo essas conexões, né, atrapalhando essas conexões, que se deixarmos fluir naturalmente, vai trazer sincronicidade, vai trazer realização, porque, na verdade, o ser, né, a questão da essência até, do que a Ilza falou, né, ele vai estar trazendo toda a bagagem dele do passado, junto com aquilo que ele teve de experiência aqui com os pais, que já agregou, que já desenvolveu, e com as escolhas que ele está fazendo. Então, tudo isso vai criar um novo campo para que essas coisas se realizem e sigam esse fluxo universal que, a todo instante, só é a nível da evolução, só vai direcionar para a evolução mesmo, para o crescimento, né? Dentro disso, nós temos a questão de, acho até um bom exemplo, por que nora e sogra, na maioria das vezes, não se dão muito bem, né? Que isso muito não é regra, né? Claro, ainda bem, mas assim, por quê? Porque a mãe, né, aquela que gerou, né, a criança, então ela já tem aquela coisa toda do aconchego, de um fazer parte do outro, somos todos um
sim, porém faz parte do nosso aprendizado não entrarmos, né, nessa de direcionar. Nós temos que direcionar, mas não com posse, né? Não com poder. O Então, Khalil Gibran fala, né? Seus filhos não são seus filhos. Não é que você tem os filhos, mas eles têm os sonhos deles, eles têm a vida deles, você não pode viver a vida deles, não pode sonhar o sonho deles. isso, exatamente. Aí, o Calil é uma delícia, né? Então, aí em muitos casos, o que acontece? A mãe idealiza, né? Por ela ter tido filho, né? No ventre, aquela coisa toda que gerou, que deu a vida e tudo mais. Posse. Hã? Acha que é posse. Isso, aí ela confunde esse sentimento com posse, né? Então, assim, aí entra, quando uma mãe começa a se desenvolver, se concentrar em se conhecer um pouco mais, conhecer o processo que é dela e do que é do filho, ela começa a distinguir essas questões, né? Mas quando não, entra na posse. Aí quando chega uma outra pessoa, né? Seja a nora ou seja às vezes até o genro, essa pessoa cria um novo, muitas vezes se fala também que assim, depois que começou a namorar fulano, depois que casou, mudou. Né? Mudou completamente. Mas por que mudou? Porque a pessoa está envolvida num novo campo. Ela pegou todo esse poder, toda essa bagagem dela do passado, com a vivência que ela adquiriu com a família, né? Escolheu, fez as escolhas dela dali para o futuro e criou um novo campo. Dentro deste novo campo, ela encontrou uma outra pessoa, né? E começaram a projetar uma nova realidade, digamos assim, a co-criar uma nova realidade, que é uma família, que é uma vida, ou seja, como for, né? E nisso nós também falamos de genro e de nora, né? E sogra com nora, ou sogra com genro, mas também se aplica, né? A dois pais, famílias com dois pais, famílias com duas mães, enfim, nós não estamos falando aqui de paradigma, aliás, a ideia não é nada disso, a ideia é exatamente de trazer o conceito do ser mais livre, daquilo que ele possa, sabe, realizar da maneira que ele veio, que fez as suas escolhas e seguir. É o ser, né? Em essência. Dentro disso, como eu lido muito com essa questão, né, de energia, de apometria, de campo vibracional, muitas coisas, muitas perguntas me vêm a respeito de assim, me foi feita uma pergunta por uma mãe. Por que eu faço tanta oração, né, para o meu filho e as coisas não estão acontecendo do jeito que eu faço a oração? Aí eu entrei no campo bom, nesse caso a senhora não está fazendo oração. A senhora está fazendo como? Ela me disse que ela fazia uma espécie de visualização ou mentalização, né, para quem quiser. Parava e ficava criando todo um filmezinho na cabeça de como que ela quer que seja a vida do filho. Onde que ele tem que morar, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, onde ele vai trabalhar. Né? Tá bom, acontece que, pelo lado da apometria, depois eu vou até abrir um slide aqui para nós darmos uma olhadinha e eu explicar um pouco melhor para isso. Pelo lado da apometria, nesse caso, essa mãe estava criando várias conexões para o filho que não eram as conexões que ele queria. Então, o que estava acontecendo? E, ao mesmo tempo, esse filho que é muito ligado, né, a essa parte energética, espiritual, também, ele estava em total desequilíbrio, né? Quando começamos a fazer esse trabalho de apometria com ele, a visão que eu tinha é de que ele estava no meio de uma bifurcação. E a todo instante o que vinha era isso, era como se ele tivesse uma bifurcação. Para um lado, as escolhas dele, a vida que ele tinha escolhido. Para o outro lado, as escolhas que a mãe havia fazendo. E ela fazia esse processo todos os dias. Ela acordava e ficava fazendo. Ok, nós sabemos que não é com uma má intenção. Mas esse processo, ele é muito, né, muito complicado, porque acaba que os pais, né, nesse caso, se tem uma mãe, mas obviamente que pode ser qualquer pessoa, que acaba desvirtuando, porque deixa a pessoa completamente desencontrada, sem referência, né? Então, assim, existem
orações, meditações e visualizações ou mentalizações. Então, nós podemos, né, nós podemos fazer oração. Ora, canaliza uma energia de luz e irradia para o outro, né? Nós podemos até fazer as nossas visualizações, sim. Eu quero um futuro diferente, eu quero mais prosperidade, eu quero uma casa nova. Ok, mentalize, vai. Mas inserir outra pessoa neste cenário somente com o aval desta outra pessoa. Porque, do contrário, você está infringindo o livre-arbítrio dessa pessoa. Você está invadindo o campo energético dessa pessoa. E dependendo até, tá? Eu vou pegar um pouquinho pesado aqui, mas é necessário, dependendo do nível, né? Isso se torna uma magia negra. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que o que faz uma magia negra ter poder é o mental de quem está fazendo e o mental de quem está recebendo, né? Então, se a pessoa está forçando uma coisa que é contra o fluxo universal, o fluxo da evolução, das leis naturais, das leis de Deus, ela acaba que ela se conecta com energias que não são de construção. Elas são, lembra que eu falei, contra fluxo? Então, ela quebra isso. E nisso, o que acontece? A mãe que está tentando ajudar o filho nesse processo, né, que estava nesse caso, por exemplo, em que nós vimos muito isso acontecer, na verdade, ela estava adquirindo karmas, energias muito, muito contraditórias junto dela, né? Então, assim, deu um trabalhinho para a gente ajudar a esclarecer esse fato, mas foi bem interessante, eu precisava trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu achei isso super pertinente pelo momento, né? Pelo dia de hoje. Porque, obviamente, que Dia das Crianças, né? Criança é livre, é espontâneo, né? Traz muita felicidade, muita alegria, a energia da criação ali, daquele momento mesmo, né? A concepção, quando nasce, tudo isso você vai vendo, né? A criação se fazendo mesmo, né? A criança traz muito isso, né? Só que nós não podemos deixar isso morrer quando nós estamos envelhecendo, né? Ficando adultos e deixando isso. Mas esse poder de criação continua dentro de nós, essa luz, essa espontaneidade continua dentro da gente, né? Deixa a Ilza falar um pouquinho. Sobre essa situação que você falou do livre-arbítrio, né? Dessa mãe querendo dominar essa vida aí. Então, são perguntas que nós nos fazemos. Eu posso fazer isso? Não, eu quero fazer isso. É o livre-arbítrio, não é? Eu quero. Agora, eu posso fazer isso, porque eu tenho as minhas escolhas, mas eu devo? Então, quando você pergunta eu devo, você está afastando um pouco do seu ego e pensando no outro. Se o que você vai fazer está sendo bom só para você, ou está sendo bom para o outro também. Ou especialmente para o outro, mais do que para você. Eu tenho um exemplo muito claro de uma amiga minha que a filha dela casou-se e foi embora de Minas. E o casal está super feliz onde mora. E ela reza insistentemente, pedindo, implorando para o casal voltar. Eu falei para ela assim, o casal quer voltar? Aí ela me olhou assim, assustada. Ela nem sabe se quer, os dois estão felizes onde estão. Mas o egoísmo, o querer perto de si, o dominar, acaba que ela esquece de pensar no outro, pensando só em si. Não é mesmo? É verdade. Quando nós pensamos realmente se devemos fazer, né, um outro, né, termômetrozinho, né, um outro alerta que a gente pode acender, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Exatamente. E se trouxermos para a física quântica, né, para a questão dos multiversos, né, toda vez que nós estamos co-criando, né, visualizando, porque nós somos co-criadores, né, em essência. A questão é que a nossa sorte, digamos assim, né, é que nós não acreditamos tão piamente nisso, né? Então, mas nós somos co-criadores. Então, dentro desse cenário, por que nós não co-criamos tanto, né?
porque nós criamos um dia e depois deixamos para lá, desacreditamos. Então, nós acabamos cortando essas conexões, né? Mas reforçamos o negativo todo dia e ele acontece, né? Mas nós não pensamos que eu estou reforçando isso todo dia, por isso que está acontecendo. Exatamente nisso que eu ia falar. Mas quando se fica todo dia, aí vira realmente uma cocriação, né? Vira realmente uma manifestação disso tudo. Exato. E se nós entendemos, né, trouxermos para o lado da física quântica, pensando na existência dos multiversos, na medida que o filho, né, estava vivendo uma vida num universo X, a mãe estava criando a realidade para ele no universo Y. Então, esse conflito estava o tempo todo na cabeça do menino. E o mais impressionante é que o momento, sabe, do menino estava conturbado de verdade. Né? Menino não, ele já era um homem. Tá? Estamos falando de um Mas homem. para a mãe é sempre menino, né? Tem esse detalhe também. Não deixa de ver, não percebe que cresceu, que amadureceu, que tem o livre-arbítrio, que tem suas escolhas. Isso, talvez até por esse respeito é que eu me referi a menino o tempo todo, né? Eu estou falando aqui, todo mundo deve estar achando que é um menino de 10 anos, né? Mas não, eu estou falando de um homem de quase 40 anos. E nisso eu também já vi casos, tá? Pela apometria, de homens com 60 anos, tá? 50 e poucos anos, quase 60. Já vi mulheres já bastante, com idade bastante avançada, até casadas também, com a mesma questão, com o mesmo conflito, entendeu? Tudo em decorrência disso. Tem para mostrar um pouquinho sobre isso que eu falei, tem um slide que eu dei na aula passada, eu falei sobre a apometria, que eu trouxe uma imagem da apometria, eu vou compartilhar aqui, para falar um pouquinho. Já vou passar a bola para você, Ailson. Tá bom. Vocês estão vendo? Por enquanto, a tela aqui para mim tá preta. E agora? Continua. Ué, gente, jura? E agora? Deixa eu ver. Agora deu. Foi? Então. Agora tá vendo. Beleza, então. Esse slide aqui, né, foi até da palestra que eu fiz na semana passada, aqui está falando sobre os 7 corpos que nós tratamos na apometria, né? E isso aqui, embora não necessariamente precisa estar atrelado à apometria, né? São os 7 corpos tratados, mas são os 7 corpos que nós possuímos, né? Nós temos o corpo, vou recapitular, né? Nós temos o corpo físico, que é o nosso suporte material do espírito encarnado, né? Temos o duplo etérico, que é a nossa usina de energia, né? Digamos assim. O perispírito ou topo espiritual, que é onde estão os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? Todos eles, né, são duais, tá vendo? Exceto o corpo físico, o duplo etérico, porque as coisas vêm do mais sutil para se manifestar no físico, né? Então, partindo do perispírito, né, que é onde começam a vir as dualidades de tudo que nós fazemos, e o efeito disso, ele vem para o duplo etérico e se expressa no corpo físico, na matéria, digamos assim. Então, nós chegamos ao perispírito e temos aqui afeto, emoções, amor, porém também temos revoltas, vícios, angústias. Né? Vamos para o campo mental, o corpo, né, mental inferior, que é a nossa inteligência, digamos assim. Então tem percepção, raciocínio, reflexão, e tem o lado, digamos, não muito positivo, né, negativo. É o apego à matéria, prazeres mundanos, o comodismo, né? E aí vem o mental superior, é a nossa vontade, mas a nossa vontade mesmo, não é aquele negócio, eu quero, não, é a nossa vontade íntima e verdadeira, é o que fala a nossa essência, tá? A vontade da nossa essência, a nossa missão de vida de verdade, as nossas escolhas, né, verdadeiras. Então, nós temos o lado da força, da fé, da determinação, e
O lado negativo, digamos, nós temos vícios de poder, egoísmo, orgulho, né? E vamos para o nosso corpo búdico, né? Que é o nosso banco de dados. Até chegar ao espírito, né? Que, enfim, é onde está a nossa essência máxima, no caso, né? Quando ocorre esse processo de um filho, né, de uma pessoa tá fazendo uma escolha e ter uma outra pessoa influenciando, né, nas escolhas dessa pessoa, energeticamente falando, mesmo que não seja, né, só esteja nem perto, nem tão perto, mas que fique vibrando nessa questão, como você falou, Ailza, da mãe né, da sua amiga aí, né, que a filha está casada e está distante, mesmo que não esteja perto, né, o que acontece? Muitas vezes a mãe está vibrando aqui, os pais estão vibrando em afeto, em emoções, em amor. Claro, não estou querendo dizer, nós não estamos aqui para dizer que está havendo nós viemos com o intuito de esclarecer, né? E não de julgar, tá bom? Exato. Então, assim, por mais que tenha esses sentimentos aqui, o que gera? Gera revolta, gera vícios, gera angústias. Por isso que muitas vezes os pais falam, meu filho está revoltado, não sei o quê. Aí quando você vai a fundo, vai pesquisar sobre essas questões, existe um ponto em que os pais estão querendo dominar um pouco além do seu limite para que o filho tome uma decisão que tenha mais a ver com a realidade dele, aqui, ó, com a vontade do mental superior do pai. Isso ocorre muito até com relação a profissões, né? Às vezes até escolha de parceiros, né? Então, aí o que acontece? Por exemplo, quando chega no mental inferior, o filho vai lá, faz aquilo que os pais tanto colocaram, né, na cabeça dele que seria importante ele fazer. Muitas vezes é assim, você tem que estudar, você tem que ir para uma multinacional, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e não é o que está na essência desse filho, né? Esse filho, de repente, é empreendedor, não quer seguir toda essa linha, mas ele tem outras ideias, né, para a vida dele, mas ele acaba seguindo, o que acontece? Ele descamba para o apego à matéria, ele começa a ver prazeres mundanos. Por quê? Porque ele não está conectado. Lembra que eu falei que quando nós fazemos isso, nós damos abertura para energias contrárias à luz, né? É exatamente porque nesse ponto nós damos aberturas para isso. Aí fica uma pessoa egoísta, fica uma pessoa com muito orgulho, com muito vício de poder, porque ela não está integralmente na sua vontade, na sua essência, né? Que daria o quê? Força, que traria determinação. Por que força, determinação, fé? Porque ele segue o fluxo, ele realmente vive, né? Ele não está sendo meio que forçado. É como se esses corpos dele estivessem todos desorganizados, desordenados, né? E, então, essa imagem aqui me chamou muito a atenção para trazê-la de volta hoje, porque ela retrata bastante isso, de que com as melhores das intenções, muitas vezes nós colocamos os outros, né, envolvidos em campos totalmente distantes daquilo que nós queríamos fazer, né? Então, a ideia foi só essa aqui, para trazer, para dar uma clareza maior, né, já que eu estava falando demais. E acho que ajudou a esclarecer um pouquinho. Deixa eu ver se não... Voltou para a tela? Está na tela ainda. Mas eu parei. Agora deu. Deu para ver a imagem? Ficou legal? Deu sim, bem interessante. Ficou claro isso? Uhum. Então, o que eu gostaria de passar, né, nessa questão foi só isso mesmo, que eu tive essa ideia de trazer esse assunto, porque eu já vi várias vezes isso acontecendo. Acho que os pais podem contribuir muito mesmo, vendo essa questão, tendo essa percepção, no que eu estou vibrando, estou colocando meu filho para vibrar de acordo com aquilo que ele deseja, ou não, estou transferindo o que eu desejo, aquilo que é do meu. Lembra que eu falei que nós temos primeiramente o nosso campo, para depois o campo familiar, e por aí vai?
Então, será que eu estou transferindo que é o do meu campo e eu estou querendo inserir o meu filho nisso? Mas ele, na verdade, tem uma outra visão, outro padrão que não necessariamente está inserido nisso? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato, escrevam aí também, fiquem à vontade, o chat está aberto. E eu agora vou deixar tudo em nome da Ilza, que ela vai trazer mais e mais conteúdo aí pra gente. Um beijo, até logo. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá, e você sinta-se à vontade também para interromper, questionar, acrescentar, tá bom? Tá bem, obrigada. Oba. Então tá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ilza Amorim, educadora e coach. Eu nasci e moro aqui em Diamantina, Minas Gerais. E o meu lema é esse: pais descomplicados, filhos educados, tá? E antes de começar a falar sobre o conteúdo propriamente dito, eu quero dar uma pincelada na minha história, que é para vocês entenderem que a minha essência me trouxe até aqui, tá? Eu sou de uma família numerosa. São 13 irmãos, 13, eu sou a caçula. E a minha mãe, ela fez só ela terminou os anos iniciais do ensino fundamental. Tem toda uma outra história, que meu pai foi dono do primeiro cinema aqui em Diamantina e tal, mas deixa para uma outra oportunidade. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? No decorrer da nossa fala, o que eu quero dizer para vocês é isso. É possível manter uma família harmoniosa. É possível fortalecer os laços familiares com respeito, com dignidade, com educação, independentemente da sua formação. E por que eu me apeguei a isso, gente? Porque não existe escola para ser pai. Você é pai, você é mãe. Não é? Ninguém falou assim, eu vou entrar para uma faculdade para aprender a ser pai, e aí eu vou me casar, vou ter um filho, eu vou entrar para uma escola para aprender a ser mãe. Ou você programa ser pai e ser mãe e ou então fica pai e mãe acidentalmente, e por aí vai, e depois que você é pai e que você é mãe, você não deixa de ser. Você pode deixar de ser marido, de deixar de ser esposa, mas a sua missão de ser pai continua. E aí? O que você vai fazer com este ser humaninho, né, que você colocou aí no mundo? Como que você vai educar? Sob que valores? Então, isso fica muito complicado. Por isso que eu achei ótimo a Lília ter convidado para falar sobre isso no Dia das Crianças, porque eu acredito que, inclusive, o nome do meu coaching group é Pais Descomplicados, Filhos Educados. Eduque brincando e brinque educando. Porque nós temos muitas formas de passar conteúdos sérios de forma lúdica, brincando, não é? E aí você se sente mais descontraído, você é você o tempo todo. Eu tenho uma prima que ela fala comigo assim, eu não consigo te imaginar dando curso para diretor de escola, porque você é uma palhaça. Eu falei assim, eu sou uma palhaça, rindo, brincando, mas eu tenho o conteúdo, o conhecimento que eles precisam e que eles aprendem de uma forma mais descontraída. Você quer coisa melhor? Quem aqui não gosta de dançar, de rir, de ouvir uma piada, de comer doce, não é? Mesmo sabendo, né, que o doce faz mal e tal? Não tem aquela nossa criança aqui dentro que gosta de rir, de brincar? Vocês já viram quanto que está aumentando hoje a festa de adulto com aquelas brincadeiras todas de criança? Com bolinha, com pula-pula, não tem? Quando os adultos estão fazendo aniversário? É uma forma de viver novamente uma infância, ou mesmo de viver a sua infância. Então, gente, nessa família grande, né, que eu cresci, eu cresci com autoridade, com limite, porém, sem autoritarismo, com afeto, com carinho. E qual que era a formação da minha mãe, qual que era a formação do meu pai para estudar em Harvard, para vir educar filho? Não. E nós todos somos muito unidos, temos uma estrutura profissional, estrutura familiar, e assim, um reconhecimento dessa família aqui. Minha mãe hoje está com 92 anos, uma gracinha. E ela é a líder aqui, e ela mantém essa postura. E nós fomos criados sob valores que
que são bem enraizados dela mesma. E aí, o que acontece, gente? Ela acompanhou o crescimento da gente, ela acompanhou a formação da gente o tempo todo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa saber o conteúdo que seu filho está estudando para ajudá-lo a fazer a tarefa, para ajudá-lo no desenvolvimento, no bom desempenho na escola. Mas você pode ver se ele está sentado estudando, você pode ver se ele tem tarefa para fazer, você pode participar de todas as reuniões da escola, você pode se prontificar, buscar saber, né, lá na escola como as coisas andam. Você sabe, por exemplo, quem é o professor do seu filho? Qual que é a formação dele? Que valores que ele tem? Porque nós começamos muito fácil, lá, a escola é a escola que tem que educar e tal, mas e a gente, né? Enquanto eu estou apontando ali que é a escola, tem aqui, ó, 3. O que eu estou fazendo? Quais são os outros valores? Quais são as minhas atribuições? O que eu estou fazendo pelo meu filho? Olha só, há pouco tempo aí. Pode falar, Aline. Tem um livro muito legal chamado Não Pergunte se seu filho estudou, pergunte se ele sabe estudar. E é muito interessante, Renato alguma coisa, o nome dele, eu tenho até esse livro, mas não está aqui, está na minha biblioteca aqui em cima. É muito interessante esse livro. Ele fala, como você falou, que o pai não precisa saber da tarefa para ajudar, né? Ele fala exatamente sobre isso. Seu filho sabe perguntar, né? Explique para ele se perguntar sobre a matéria, para ele, se tiver com sono, ele lê em pé, é muito legal. Não pergunte se seu filho estudou, pergunte se ele sabe estudar. Então, assim, acompanhando, você consegue ver isso de uma forma muito mais legal, né? E dá outras diretrizes. Como você falou, você educa brincando, né? E tem que ter cada vez mais essa leveza, né? Porque esse peso desse ombro, gente, é tudo tão simples, a gente consegue ser feliz com tão pouco que a gente fica buscando tão longe algo que está aqui, ó, muito fácil, muito perto. E a gente perde tempo e oportunidade de ser feliz, não é mesmo? Até tem as duas palavras, né, que é aluno e estudante. Eu nem gosto de falar alunos, não, porque se você for olhar a origem da palavra, né, é alunos, quer dizer, sem luz. E todo mundo tem a sua luz. Todo mundo já traz um conhecimento, né? Eu prefiro estudante. E aí até falo assim, o aluno é aquele que vai para a escola. E o estudante é aquele que realmente tira o caderno da bolsa para poder estudar, para ler, para questionar, não é? Então, você tem alunos ou tem estudantes? O que seu filho é? É bom refletir. E aí, gente, voltando um pouco, né, para a minha formação, eu sempre quis ser educadora. E brincava de aulinha quando eu era criança, e assim, foi sempre muito claro para mim que eu queria ser educadora. E aí fiz o magistério, fiz a faculdade de pedagogia, antes de me formar, já tinha convite para eu poder trabalhar na rede municipal, na época que ainda não era exigência, né, ter a formação. Então, antes mesmo de me formar, eu já tinha sido convidada. Depois eu fiz a especialização em alfabetização e linguagem, fiz o mestrado em planejamento, implementação e gestão da educação à distância. E este mestrado, os professores ficaram até meio assim, o que a Ilza vai arrumar? Porque eu estava fazendo um mestrado de pedagogia e eu quis pesquisar sobre aquilo que me incomodou a vida inteira, na minha formação e no meu profissional, que é a falta ou falha do processo de comunicação. Era isso que me incomodava. E aí eles tiveram que arrumar um orientador para mim, da faculdade de administração, da outra faculdade lá que não tinha nada a ver, e nada a ver com a pedagogia, né, propriamente dito, se bem que tem, porque se está incomodando uma pedagoga a falta ou falha no processo de comunicação, é porque tem a ver com a educação, né? Aí as mensagens não chegavam, ou chegavam truncadas. Isso aí eu fiz a minha pesquisa e foi muito legal. O título da minha dissertação é até Comunicação com Compreensão, mola propulsora da gestão da educação. E nessa pesquisa,
nas superintendências regionais de ensino que eu pesquisei, próximas à capital, distantes, superintendência grande, pequeno, o resultado é o mesmo, gente. Há falta e falha no processo de comunicação. E aí incomoda, por quê? Porque nós precisamos perceber que é a comunicação que facilita ou dificulta as coisas, não é? Aí fica assim, eu até estava falando ontem com o meu sobrinho assim, quando você quiser alguma coisa, que você tiver, quiser que seu pai, sua mãe faça alguma coisa, seja claro com o que você quer. Porque você levanta uma expectativa, ah, a mamãe vai fazer isso, 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 mas você não comunicou, ela não sabe adivinhar, aí ela não fez o que você pensa. E aí o que acontece? Ah, minha mãe não gosta de mim, não fez o que eu estava... Começa criando um atrito por uma falha de comunicação, que você precisa ter clareza na sua forma de expressar. E assim também são os pais dentro de casa, né? Os pais com os filhos com os pais. Por isso que eu reforço muito assim, gente, quando tiver uma mensagem, quando alguém falar algo, pergunte assim, então é isso assim que você quis dizer? Para ter certeza, porque de repente você tem interpretação e age diferente e aí começa o conflito, entendeu? Então, por isso que eu estou trabalhando muito dentro da comunicação. E nós precisamos ver quais são as formas que a gente comunica. Nós comunicamos com palavras, com gestos, com sinais, com textos e com o silêncio. Não é mesmo? Porque o silêncio muitas vezes diz até muito mais do que uma palavra, do que qualquer outro sinal. E o que nós precisamos entender mais do que a comunicação é como que o outro comunica. Se ele é mais auditivo, se ele é mais visual, se ele é mais sinestésico. Porque se eu consigo entender a forma que o outro se comunica, aí fica mais fácil de eu me comunicar com ele. Se a Lília fala para mim assim, Ilza, escute aqui. Aí eu falo, olha, ela é mais auditiva, porque ela usa palavras que se referem à audição. Agora, vocês já ouviram alguém que fala assim, olha aqui para você ver, não é? É mais visual. Então, eu preciso de ter mais estímulos visuais para que a pessoa entre em harmonia, em sintonia, para que haja essa comunicação. Agora, se fala assim, pega aqui, ou que começa até a descrever coisas. A água estava fria, descrevendo o ambiente, eu sei que ela é mais sinestésica. Aí são coisinhas assim, sutis, mas que te ajudam muito no relacionamento com o outro. E aí, gente, eu gosto de brincar com os pais. Eu brinco tanto que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu falo com vocês que a gente consegue educar brincando e brincar educando, né? E com eles aqui, ó. Ó para vocês. Que bonitinho. Eu faço os fantochezinhos de meia mesmo, e brinco com eles, e converso, e mando recado, e falo para eles brincarem lá também, e fazer para descontrair, para educar brincando e brincar educando, porque é isso que importa, né? E aí, eu estou até com um grupo agora no WhatsApp, que nós estamos trabalhando sobre o que nós precisamos desenvolver nos pais, nos educadores, em todos nós, para que possamos ter dar um passo a mais, que nós possamos ter uma evolução para melhorar essas relações com os familiares, com os colegas de trabalho e até conosco mesmo. E aí eu trabalho com eles, primeiro o autoconhecimento, depois o empoderamento e depois a autoconfiança. Porque aí você consegue ter atitudes assertivas. E no trabalhar o autoconhecimento, dói, gente. Dói. Tem gente que reclama, tem gente que sai do grupo. E principalmente, quando eu conto o exemplo que doeu em mim, eu ainda falo assim, gente, doeu em mim, vai doer em você também. Mas é nesse desafio que a gente cresce, né? Eu li assim, os outros são os nossos espelhos. O que eu vejo no outro está em mim, só que eu não dou conta de perceber que está em mim, então é mais fácil eu ver lá no outro.
E aí eu dei o exemplo do espelho, né? Falei assim, gente, olha só, quando você chega diante do espelho e vê que você está sem batom, você pega o seu batom e simplesmente passa no espelho? Não, você volta para você, passa o batom em você. Se você chega lá e o cabelo está todo atrapalhado, você vai arrumar o espelho? Uh-uh. Você vai ajeitar o seu cabelo. Os homens também, né? A barba, coisas assim. Você não vai arrumar o espelho. Então, quando você perceber algo no outro, volte para você e perceba assim, como e quando que eu ajo assim. E aí, gente, o pessoal começa a se defender, sabe? Ah, mas quando eu falo assim, você fala, gente, não precisa justificar. Dói, nós estamos fazendo uma faxina interior. Ah, mas quando eu falo que a outra critica, é porque eu não sou crítica assim, né? Eu falando assim, então vamos refletir se realmente não somos críticos assim. Nós precisamos criticar mais, menos, abraçar mais, ouvir mais e falar menos, para nós, para que possamos nos conhecer, para então conhecer o outro. E aí fica mais fácil de aceitar que nós temos as nossas potencialidades e que nós temos as nossas limitações para lidar também e aceitar as potencialidades do outro e as limitações do outro. E aí, compreender que a minha potencialidade te ajuda na sua limitação, a minha limitação precisa da sua potencialidade. E que nós não precisamos ficar aqui nessa guerra, não, nós precisamos nos unir. E é essa diversidade que vai formando um todo harmonioso, né? Com respeito, com aceitação, com humildade de abrir, olha, eu preciso da sua ajuda. Olha, eu posso te oferecer isso aqui como minha ajuda. Você quer falar, Lília? Aqui. Você está querendo falar? Quero. Não, pode falar. Com relação até, assim, nós percebermos, né, qual é a maneira com que o outro se expressa, né, tem outra questão também. Alguns são visuais, né, auditivos, sinestésicos, e outra questão, nós nos comunicamos dessa forma, mas nós interagimos, né, por energia, por vibração. Então, não adianta na educação, né, seja pais, filhos, ou como quer que seja, não adianta na educação falar uma coisa, gesticular outra e sentir outra totalmente diferente. Porque até quando nós entramos na questão de padrões, né, de ressonância, né, de que você está influenciando o outro vai sentir uma coisa totalmente diferente. Então, como querer um filho criativo, né, uma criança criativa, uma criança leve, feliz, e você só chega em casa, de repente, aborrecido, não tira um tempo para brincar, não sorri, né? Só chega em casa transferindo isso, né, para a criança, como se fosse, sei lá, você vai brincar com uma pessoa, com a criança, já Feito cascata, né? Isso, aí já chega assim, tô cansado, como se o filho fosse um fardo, né? Muitas pessoas até perguntam, você vai ter filho? Eu falei, vou ter filho na hora que eu conseguir dar atenção para o meu filho. Eu não quero não participar da vida do meu filho. Se for para não participar, eu abdico do direito de ser mãe. Eu prefiro não ter filho, porque eu quero realmente participar, né? Então, assim, quando fico muito nessa cobrança, eu falo, gente, o que adianta? Meu marido até, agora que está reformulando um pouco mais, mas ele trabalhava até finais de semana direto. Então, a gente mal tinha tempo para se encontrar. Aí, imagina se eu arrumo um filho, aí eu vou pegar. Houve até, né, casos de amigas que falaram, mas é por isso que você precisa de um filho, para você não ficar sozinha. Eu vou fazer MBA, eu faço curso, eu faço um monte de coisa, mas eu não vou ter um filho só para isso, né? Para ser uma válvula de que assim, eu estou sozinha. Mas não, o filho que vai resolver esse problema. E a posição aí também do pai, do outro lado dele, porque eu sei que o pai não ficaria feliz em saber que não estava dando essa atenção, né? Para a criança, não estava participando do crescimento da criança, e ao mesmo tempo a criança sentiria falta, né? Então, assim, nós falamos também dessa maneira de comunicação, tem o sentir, né? O sorrir, o brincar, que essas coisas elevam, né, os nossos níveis, né, até de hormônios, né, de tudo mais, e faz com que o quê? Com que melhore essas conexões saudáveis, né, e favorecem, né? A Ilza falando até que ela educa brincando e tudo mais, favorecem a leveza de que o processo se faça.
Favorece muito isso tudo. Exatamente. Eu faço minhas postagens, né, no Facebook, e tá lá, né, @AilzaMorim, coach Ailza Morim. Eu coloco muito isso. Você já olhou nos olhos do seu filho hoje, bem no fundo dos olhinhos dele? Você já abraçou seu filho? Você já sentiu o cheirinho dele depois de um banho? Já sentiu o cheirinho dele voltando da escola? Não é? Até para você conhecer, saber. Você pergunta como que está, como que é a relação dele com os colegas, até para você compreender se seu filho está feliz na escola ou se ele está sofrendo bullying. Porque nós temos uma reportagem há pouco tempo, não foi aqui no Brasil, né? Certamente pode acontecer também, mas não teve a repercussão que teve, de um adolescente, criança, né, pré-adolescente de 13 anos, que suicidou-se e deixou a carta, que é porque ele sofria bullying, e a professora não fazia nada, e aí em casa não fazia nada. Tá vendo como, quando eu digo que, em vez de ficar apontando, né, fica lá, imagina, a criança está aqui no meio, aí a escola acha que é a família que tem que educar, a família acha que é a escola que tem que educar. Como que fica essa cabecinha? Com esse empurra-empurra. Agora, se escola e família derem as mãos, a criança vai se sentir acolhida, protegida, segura para essa formação, né? E sem contar que toda a sociedade, toda a comunidade também precisa estar envolvida aí na formação dessa criança aí, correto? Então, nós evitamos coisas demais da conta, evitamos dores de cabeça tremendas se você dedicar um pouquinho do seu tempo todo dia para o seu filho. Seja pouco, mas que seja um tempo produtivo com ele. Não adianta ficar todo mundo sentado no sofá e cada um com o celular na mão, cada um mexendo com uma coisa. Não. É sentir mesmo, é sorrir. E aí, hoje eu coloquei assim, a minha postagem de hoje lá no Face foi assim, né? Você quer ter uma família feliz, alegre, descontraída, divertida? Comece hoje. Role no chão com seu filho, brinque com ele, diga o quanto ama, porque é isso que precisa. O adulto é referência para a criança. Agora, que referência você está sendo para o seu filho? De uma pessoa que só reclama do trabalho, que só briga com a esposa, que ou é daquele pai amoroso, da mãe amorosa, de uma família que está construindo junto ali, como eu gosto muito de exemplificar, é feito o bambu chinês, né? Que ele cresce, ele se enraiza todo ali, se fortalece durante anos, e quando ele sai tão seguro de si, que não tem tempestade, ele pode balançar e tal, mas ele continua firme na sua raiz, nos seus valores. E assim, é isso que nós precisamos de formar nas crianças, formar raízes sólidas, porque o mundo está com tempestades que ele tem que ser capaz de resistir às coisas que acontecem aí no dia a dia, e assim, com a convicção de que ele não é igual a todo mundo, que ele não é, que acontece isso com todo mundo e que com ele também vai acontecer. Eu até gosto muito de falar na questão do Matrix. Pode falar, Lili. Uma coisa muito importante também que eu percebo, né, que bastante, é que em casos como esse que eu citei, né, dessa família, a mãe em especial, né, ela não procurava um relacionamento mesmo com o filho, ela só esperava que o filho a procurasse. Moraram perto, né, próximos uns dos outros um bom tempo, mas não procurava, não ia até o filho. Então, assim, nós falamos muito em amor, né, e tudo mais, em sentir e tal, mas peraí, o amor, ele requer uma ação, né? Senão ele é apenas uma coisa presa, né? Se você não for lá, não abraçar, não beijar, né? Não tiver uma ação de carinho, uma ação de respeito, uma ação de empoderamento até, né? Daquela pessoa, para que aquela pessoa cresça, evolua, que se desenvolva, né? Pessoalmente. Então, isso é apenas um sentimento perdido, porque você não pega aquela energia do amor, que você diz tanto,
né, sentir, ter tanto, não põe isso para movimentar, não põe isso para vibrar, digamos assim. Vira uma coisa solta, né, sem um direcionamento efetivo. Então, tem muito dessas questões, às vezes, que os próprios pais ficam, né, próprios pais, até professores também, né, tem que ter um padrão, tem que chegar, tem que ser sisudo, tem que ter distância, não pode brincar, como você falou, uma das coisas, né, que você falou aí, que as pessoas se espantam, que você brinca, a gente educa brincando. Então, assim, não tem isso. E cada vez mais nós estamos caminhando para essa leveza. Para muitas escolas, as provas já não estão sendo mais como eram antigamente, né? As avaliações estão sendo de outra forma, não está sendo só prova, né? Que cá entre nós, eu acho até bastante, como é que eu vou, cruel, né? Porque nós não somos as mesmas pessoas todos os dias, né? E quando estamos bem, né? Muito cruel. Então, nessa questão até existia uma distância, né? Peraí, mas onde está a sua ação no meio disso tudo? Você quer ficar à distância, fazendo, se metendo, digamos assim, né? Se metendo, direcionando, opinando, que faça. Mas onde está a sua participação nisso? Para que isso realmente engrandeça, você vai, puxa vida, está acrescentando, realmente eu quero ficar lá perto, porque vai ser legal. Esse compartilhar, onde está esse compartilhar? Né? Não tinha, entendeu? Então, assim, nesse ponto, é muito interessante o que você está falando, porque esse é o elo, é o sentir. Não adianta para nós falarmos aqui que você se comunica como, se você não sente, se você não faz, esquece. Né? Só fica na superficialidade. Isso, fica superficial e não está tudo conectado, né? Não existe esse conjunto funcionando que leva a um fluxo, porque nós não somos só pensamento, nós não somos só sentimento, nós somos tudo isso juntos, né? As nossas ações direcionadas de aquilo que a gente tem em essência. Exato. E aí, foi até bom você ter falado nisso, que você tocou num ponto que me deu um gancho, porque eu tinha já perdido aqui que eu ia dizer. Quando eu estava falando assim, que ninguém fez uma escola para ser pai, para ser mãe, e aí nós temos que entender que em todo e qualquer setor da sociedade tem pais e tem mães. Tem doutores, PhDs, tem garis, tem analfabetos, todos são. E o que cabe a nós? Sabermos comunicar com eles para ajudá-los a tornar um mundo melhor, a colocar filhos melhores para o mundo. Porque todo mundo, né, aquela frase lá, eu quero um mundo melhor para o meu filho, mas que filho que você está deixando para o mundo melhor? Que filho que você está formando aí para o mundo melhor? E eu lembrei também do diretor do SESI daqui, um dia ele me questionou, por que as suas reuniões de pais ficam lotadas e as outras ficam vazias? Aí eu falei, porque eu estou falando a linguagem deles. Eu não estou levando ali textos, porque eu estou trabalhando com pais analfabetos. Então, eles não vão entender o que eu estou falando. Mas se eu ponho imagens, quem sabe ler, quem é letrado lá, entende o que eu estou falando. E quem é analfabeto entende também. E aí, eu desenvolvo dinâmicas com eles, para eles refletirem sobre atitude, sabe? Então, é brincando mesmo. Teve uma vez, que eu não esqueço disso, um pai foi para a reunião, mas bêbado, e eu chegava perto dele para conversar e ele virava, eu chegava perto dele, ele virava, né? E aí chamei para participar, ele ficou quieto. Quando foi um dia, eu estou passando na rua, ele, e aí, dona, que dia que vai ter outra reunião? Sabe, isso para mim foi assim, o máximo, né? De uma pessoa que estava ali meio que arredia, até virando, mas ele viu que eu estava, que eu dei importância a ele, que ele ali era um pai importante, e ele depois ele interagiu um pouco e ele já estava querendo outra reunião. Não é? Que pai que vai querer ir na escola para ouvir, apontar seu filho, os pais até podem falar dos filhos, mas ai de você se falar, não é? E está certo. Então, a escola precisa aprender a linguagem da família, a família precisa aprender a aproximar da escola para que juntos construam uma formação legal para o filho. Para um filho que seja autônomo, que seja realmente um cidadão, que consiga ser íntegro, ético, e que é isso que nós estamos precisando.
certo? Vou voltar para o início do que eu comecei, do que eu abri aqui, né? E nós precisamos aprender a falar com a essência do outro, né? Se é uma Uhum. criança pequenininha, que seja, mas você tem que falar com a essência dela. Tem que respeitar que antes, né, de... Eu era considerada muito rebelde quando criança, porque eu falava exatamente isso. Antes de eu ser sua filha, eu sou um ser humano. Só que, assim, isso era taxado como rebeldia, né? Só que eu falava, eu tenho as minhas escolhas. Por quê? Tudo meu era porquê. Eu sempre fui muito cheia de porquê, muito questionadora. Então, assim, respeitar a essência, né? Do outro acima de qualquer... Antes de ser filho, ele é um ser universal e ele tem toda uma configuração, todo um plano para que ele evolua, né? Ah, e nesse plano também, muitos falam assim, ah, você escolheu a família que você está. Ok, só que quando você escolheu a família, você não escolheu, não entrou numa fila lá no céu, né? Assim, aí São Pedro chegou e apontou, vai para lá, vem para cá, faz assim, faz assado, fulano, se reúne aqui. Não, isso acontece por energia mesmo, né? É eletromagnetismo, vai lá, acontece junto, o espírito vem na concepção e segue o fluxo, porque também já começa daí a energia. Não é, São Pedro está fazendo outra coisa, tem coisa mais importante para fazer assim, né? E o ser, Exatamente. ele E, escolhe pela vibração que ele tem. Então, pelas nossas conexões daquilo que nós podemos, né? Como a Ilza também falou sobre o espelho, entre aquilo que, de repente, né? Se eu tiver um filho, provavelmente eu tenha alguma coisa, né, estamos falando de educação, eu tenha alguma coisa em mim que vai servir para contribuir com a evolução deste ser e vice-versa, né? exatamente. É como se fosse um encaixe, é uma coisa encaixando uma na outra. As diferenças quebrando as arestas e formando um algo harmonioso. A perfeição acontece assim, né? Mas, se nós formos no contrafluxo, aí isso não se encaixa de jeito nenhum. Se nós quisermos forçar, não vai. E se nós também não quisermos olhar para nós mesmos e ver, puxa, eu preciso aprender isso para que para que eu não invada o lado do outro, para que eu eleve aquilo que o outro tem de melhor, né? Falando de educação até, você falou do pai que foi bêbado, quem pode dizer, né, se de repente o fato de você ter dado atenção para esse pai, ele não reduziu um pouco mais, né, na bebida, para dar um pouco mais de atenção para o filho dele, se de repente você não chegou lá apontando que o filho dele é isso, o filho dele é aquilo, você falou de uma maneira confortável, harmoniosa sobre o filho dele, sobre o que estava acontecendo ali, quem sabe ele não já olhou para o filho diferente e teve mais orgulho, e por isso ele começou a olhar, dar mais atenção, trazer mais carinho. Então, assim, nós temos que olhar para o ser. De repente, o ser não é aquele momento, o ser é a essência. Esse pai, por exemplo, ele não é o bêbado. Esse pai, ele estava num momento em um desequilíbrio, mas a essência dele é o pai. A essência dele é co-criador, é luz, enfim. Acho que é nesse ponto que a gente tem que falar, antes de falar de pai, de educador, de filho e tudo mais, é ser para ser, né? Uhum. Teve um adolescente que falou comigo assim, a Ilza, na minha casa não parece que é uma família, um pelo outro, não, parece que é filhos contra pais, porque qualquer coisa, parece que dois times, qualquer coisa que a gente vai conversar é atrito, qualquer coisa que a gente pede não pode. Sabe, assim, tá difícil isso. Aí a gente tem todo um jogo, uma brincadeira, para viver a situação, para ele se colocar no lugar do outro, e então compreender o que está acontecendo, né? E aí, eu gosto muito de dizer também que as pessoas falam assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado, né? É uma verdade? Sim. Até que eu conheça o outro tão bem que eu passe a tratar o outro da forma que o outro gostaria de ser tratado, e não da forma que eu gostaria de ser tratado. Porque talvez o outro não goste do toque, mas eu gosto, aí eu vou começar a tocar o outro lá, eu vou estar irritando, não é? Então, são coisas assim, por isso que nós precisamos primeiro desse autoconhecimento, de fazer essa faxina interna mesmo, para poder jogar o lixo todo fora, né, virar do avesso, para a gente, então, entender a essência, quem que é a Ilza sem
sem o título, sem dinheiro, sem ter quem que é essa pessoa aqui e como que ela age, interage com as outras. E quem são as outras, né? E aí, e isso aí realmente as pessoas se assustam. Mas é preciso fazer isso para a gente crescer. Senão não dá. Concorda? Concordo disso que você está falando também. Eu gosto muito do seguinte: a melhor maneira de ajudar o outro é sabendo como ele quer ser ajudado. Né? Uhum. Eu acho que nisso a gente não invade, isso a gente agrega. Né? Isso aí me fez lembrar que uma palestra, o palestrante falou assim: nós deveríamos ser julgados pela forma que nós cuidamos de quem dá conta de cuidar de si. Olha só, o que acontece com isso aí? Quando eu faço pelo outro aquilo que ele dá conta de fazer, eu estou impedindo o crescimento dele, estou impedindo a evolução dele, e estou impedindo também de estar seguindo, crescendo mais na minha vida por aqui. Né? Aquela coisa de querer fazer tudo. E talvez você ache que está ajudando, mas na verdade nem está. Né? E, então, voltando aqui para a Matrix, que eu estava falando, né? Que nós precisamos, e na quântica fala muito, muito mesmo, que nós estamos vivendo no efeito manada. Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. A gente está num. Augusto Cury, ele fala da síndrome do pensamento acelerado, né? Ele fala do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. A gente acorda com excesso de futuro, né? Eu tenho que sair daqui, eu tenho que. E aí, você não vive o tempo que é o que você é dono dele, que é o agora. E aí tem uns exercícios interessantes que na quântica o pessoal passa, né? Que é você viver o agora. Por exemplo, um exemplo simples, o exemplo é ótimo. Por exemplo, um exercício simples é no banho. Você vai tomar o banho, sente a temperatura da água, a textura do sabonete, o cheiro dele, para você se desligar um pouco dessa zoeira, dessa barulhada aqui. Quantas vezes você almoça e nem dá conta de dizer o que foi que você comeu? Quem que estava sentado do seu lado? Né? Então, para a gente começar a perceber, a sentir o momento, a passar por outro lado, a observar coisas que você não está observando, que é uma forma de você não estar tão absorvido por essa matrix. E aí você vai estar aproximando da sua essência e da essência do outro. Aí nós precisamos fazer isso. E aí, continuando lá, né, por isso que eu tive essa formação na educação, que eu fiz essa parte toda e por eu ter passado e perpassado por todos os níveis e modalidades de ensino, jovens e adultos, infantil, municipal, federal, estadual, e isso tudo foi me dando uma base, uma estrutura, e que eu senti, então, a necessidade de formações paralelas que pudessem me ajudar nesse trabalho, nessa experiência, porque senão eu seria apenas mais uma, que aí eu não daria atenção aos pais, eu ia continuar reproduzindo, e eu quero e posso ser diferente, fazer diferença na vida das pessoas, com um pouco de outras formações que eu puxei para a minha vida, que eu senti necessidade. E é por isso que eu já fiz o reiki, que eu já fiz massoterapia, e que agora eu vou passar pela formação em barra de axis também. E esse conhecimento, eu leio muito sobre quântica, então são coisas que eu vou puxando e que vão fazendo sentido e vão ajudando as pessoas que realmente querem dar esse passo, que querem evoluir. E se tudo que eu fizer ou falar, tocar o coração do outro, e ele puder ir crescendo, nossa, como aquela pedrinha que a gente joga na água, isso aí vai estar feliz demais da conta. Quanto mais a gente puder impactar positivamente a vida do outro, eu acho que isso aí para mim, é o melhor presente que eu posso ter. E um amigo meu fala assim, olha, Ilza, o seu conhecimento, a sua experiência, não encontra em livro nenhum. Porque você junta tudo assim, não existe um livro com todo o conhecimento e informação que você tem. Isso aí não tem preço. É interessante participar,
do processo de coaching grupo, desse grupo de WhatsApp que tá gostoso, entra e sai, tá super interessante. Discussões boas. Agora o pessoal está fazendo um exercício que era para entregar até hoje, mas aí fica ainda meio assim, né? É uma ferramenta que eu criei e coloquei para experimentar. Eu coloquei assim, o que eu ouvi, aí eu pus, ou do meu filho, ou da minha esposa, ou de alguém, e o que eu senti ao ouvir. Depois, o que eu falei para um desses aí e o que eu senti quando eu falei. O que eu fiz, né? E o que eu ouvi, senti, fiz, falei. São essas aqui. Só para observar. Não precisa fazer nada, só isso. E aí, o segundo momento é que nós vamos agora começar a cruzar para ver, e depois nós vamos estar trocando para ver como que seria se fosse você que tivesse ouvido o que o outro falou, sabe? Realmente para trazer. Eu venho para confundir. Trazer, remexer para a pessoa. Opa, peraí, não, mas eu nunca faria isso. Será? Será? E assim, as pessoas estão já apresentando dificuldade só de colocar isso. Você imagina daqui para frente. Falei, gente, nós não estamos para brincadeira, não. Nós estamos trabalhando com vidas. E para a gente trabalhar com vida, nós precisamos conhecer a nossa vida, a nossa essência. Não, mas aí todo dia também tem gente pedindo para entrar no grupo. Depois pede para sair, né? Mas entra. Tropa de elite. Já é o primeiro passo. Não é? Já é o primeiro passo. Exato. Mas aí, Lília, hoje era mais o que eu tinha para conversar, era isso, né? E eu gosto sempre de fazer para eles as 5 perguntas, que é qual é a sua essência, o que realmente, né? Qual a sua essência, assim, qual que é o seu sonho, quem que te inspira, para ele entender, para ele se entender, o que te faz feliz, o que acontece assim, que, nossa, eu estou super feliz e tal. Quais que são os seus talentos, quais são suas habilidades, você se dá conta de que porque tem muitas pessoas que elas se acham tão péssimas, tão ruins, que elas não conseguem perceber o potencial que tem. Então, a gente precisa tirar essa casquinha dessa ferida também. Mas eu, sim. E aí eu falo da importância do elogio, da valorização sincera, né? E o sincero, eu gosto muito do Cortella, ele fala o que é o sincero? Significa sem cera, sem máscara, né? Que seja realmente verdadeiro, não é? Então, quantas vezes seu filho chega para te mostrar que já fez a tarefa de casa, e aí você fala assim, não fez mais do que obrigação. Assim é legal, né? Fala, não, que legal, parabéns para você. Você sabe, um elogio vai incentivar a crescer. Porque nós estamos numa sociedade que, para receber um elogio, nós mesmos, quantas vezes que alguém elogia, que é isso? Não é assim que a gente responde? Por que a gente não responde assim, obrigada, agradeço, aceito, não é? A gente sempre dá desculpa. Não, imagina, não, o que é isso? Não é assim? Porque nós estamos acostumados com elogio. Então, vamos passar a criticar menos, elogiar mais, tornar mais próximos do outro, abraçar, tocar, acariciar. Né? E lembrando, né, que quando as pessoas falaram assim, eu não lembro com quem que comentou, assim, por que quando as pessoas estão bravas, elas gritam? Assim, porque não são elas que se afastam, é porque os corações vão se afastando. Então, nós precisamos aproximar mais os corações. Então, são as perguntas que eu faço, né? E como que os outros lhe veem, né? Como que os outros lhe veem? Será que você tem a percepção disso? Tanto em casa, né, na família, filho, esposa, irmão, tal, e no trabalho. E que marca que você vai deixar no mundo? Que legado seu que você vai deixar? Então, a gente faz esse trabalho aí de autoconhecimento mesmo. E a partir dessa reviravolta toda aí, é que as pessoas começam, então, a perceber que o outro também é assim, e aí baixa a humildade, e tudo para poder melhorar as relações, porque nós somos seres sociais, nós vivemos uns pelos outros, para nos tornarmos
um todo harmônico. É isso que eu queria falar. E obrigada pelo convite. Obrigada, Ilza, volte sempre. Vou acrescentar um pouquinho nisso que você falou. Eu estou fazendo um trabalho, eu estou participando de um trabalho, na verdade, né? Que eu vou até convidar né, os profissionais responsáveis por esse trabalho, que vocês também querem vir até aqui, né? Contribuir um pouquinho, que se chama Oficina de Aprendizagem Emocional, né? Ai, que chique. Olha, é muito interessante, é muito rico. E é da Regina Sônia Rodrigues e do Emerson, vou ficar devendo o sobrenome dele para vocês. Mas é muito interessante. E depois eu vejo se eles querem vir aqui, né, apresentar para vocês. Enfim, mas é Eu muito legal. gostei muito. Oba, já vou falar com eles. E nesse trabalho, ele traz todo o conhecimento, né, do Milton Erickson, né, que mexe com auto-hipnose. Ah, da Né? Ericksoniana. Isso, ericksoniano. E assim, mas é um trabalho muito interessante, que nos traz de volta mesmo para a nossa essência, né? E nesse trabalho, até uma coisa que foi muito legal, que tem a ver, que eu estou procurando aqui encaixar, né, naquilo que você trouxe, para dar uma ajuda nessa questão da conexão, da essência, né? E uma coisa muito legal é que, primeiro que a auto-hipnose nós trabalhamos, né, com a respiração, né, basicamente com a respiração. É se colocar em contato consigo mesmo, né, prestando atenção na respiração, e que aí você vai se tranquilizando, vai percebendo, quando você vai se colocando, né, em conexão consigo. Aí entra a questão dos corpos que nós trabalhamos em apometria, né, que eles vão se encaixando, eles vão se equilibrando, né, todos ficam no mesmo ritmo, não fica aquela coisa tão acelerada. E uma experiência muito legal, foi assim, dois questionamentos, né, qual a emoção que mais te ajuda a crescer? Né? E por quê dessa emoção? Então, assim, lá nós tivemos experiência de pessoas falando sobre ansiedade, medo, né, raiva, né? Eu, particularmente, eu acho que a emoção que mais me ajuda a crescer é a raiva. Por quê? Muitas pessoas se espantaram quando eu falei isso, porque ela me mostra que eu posso ter controle sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Né? Eu senti raiva, não necessariamente eu tenho que sair chutando cachorro, até porque eu adoro cachorro, cuspindo marimbondo e reagindo a essa raiva, mas eu tenho como questionar por que eu estou sentindo isso e o que eu posso fazer com essa energia da raiva e transmutar numa coisa boa. O que eu posso fazer com essa raiva? Por que eu estou com raiva? Ah, porque fulano me maltratou. Ok, como que eu posso fazer? Né? Ou não permitir mais que isso aconteça pela outra pessoa, ou me mostrar para ele que eu não sou aquilo que desagradou. Enfim, é uma coisa que me faz, assim, não reagir, né? Perceber, ok, o que eu vou fazer com isso, e trazendo uma coisa boa. Então, achei isso muito legal. Né? Tivemos experiência de, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, para mim, não me faz crescer, porque quando eu fico muito acelerada, eu acho que eu me sinto mais desconectada mesmo. Né? O medo, eu acho que paralisa, não me conectei com essa energia, mas, enfim, a minha experiência foi essa. E aí fica a questão para cada um, né? E o outro questionamento é, qual é a emoção que menos te faz crescer? Ou seja, aquela que... E por quê? Né? Por que disso? Né? Então, assim, aí entra na questão de o que te atrapalha. E eu falei, a ansiedade, porque eu acho que quando eu fico muito ansiosa, eu fico desconectada, aí eu já não... Entra naquela questão de que eu nem durmo direito, que a mente fica tudo borbulhando de coisas. SPA. Isso Então, e aí tem essas questões, né, que você falou do Síndrome de pensamento acelerado, Augusto Cury. Isso, então. Então, tem muito, né, disso, e eu achei isso muito interessante. Esse trabalho é muito legal, muito rico, e traz mesmo, e fazendo isso, depois faz o exercício de respiração, e percebe, né, porque quando você se irritar, quando acontecer alguma coisa, quando você olhar e volta, e ver que as famílias não estão se entendendo, que não está havendo diálogo, que dentro até de sala, ou seja lá como for, nós estamos aqui falando para pais, para educadores, que acabou surgindo. Então, assim,
Respira, vê o que está acontecendo ao redor, vê qual é o seu movimento, o que você pode fazer, Eu né? gosto muito de dizer assim, ó, deixa o barro secar, para você não agir no impulso, né? Porque quando você faz alguma coisa no barro, se você for mexer nele enquanto ele está mole, o que vai acontecer? Ele vai atrapalhar todo. Agora, se o barro secar, aí o que vai acontecer? É o tempo que vai passar, aí suas ideias vão refrescar, você já vai agir de uma outra forma. Que é até um exemplo que tem no filme Nosso Lar, que eu adorei, que é a questão da água na boca, né? Ela coloca a água na boca e não engole. Aí o que você faz? O tempo passa, a raiva baixa, e aí você já vai entrar em outra sintonia. E só para florear isso aí que você está falando com relação a sentimento, para ilustrar, né? Um palestrante foi até sobre educação especial, falando que uma senhora deu depoimento que ela pedia, a filha dela era muito agitada, acelerada, e que ela não tinha paciência. Então ela subiu e ficou a manhã inteira rezando um rosário, pedindo a Deus para dar paciência para ela. Quando ela chegou embaixo lá, a filha tinha riscado a parede toda de lápis de cor, de um monte de coisa. Que ela, tá vendo, meu Deus, revoltou-se contra Deus, que ela ficou a manhã inteira rezando para dar paciência, e Deus não deu para ela a paciência, olha o que tinha acontecido. E aí Deus respondeu, quando você quer aprender matemática, o que faz? Exercício para aprender matemática. Então, agora eu te dei o exercício para você aprender a ter a paciência. Muito bom! Então, você precisa entender a situação que você está passando como um exercício para o seu crescimento naquilo que você precisa. Aí eu achei isso super top. Isso que quando nós falamos, né, em ressonância, se tiver um vibrando numa coisa, outro vibrando em outra, ninguém chega em lugar nenhum, né? Mas se você pegar, eu quero... Anda, não é isso? Isso, então. Se você quiser equilibrar, não adianta ficar aqui e o outro aqui. Não, tem que... Né? Equilíbrio, tudo é equilíbrio. Muita água, enchente, água nenhuma, seca. Exato, Então, assim, não adianta, né, essa questão. Você falou também sobre síndrome de pensamento acelerado, né? Acho um tema muito interessante que a gente pode trazer, não sei se você domina, é sobre... Sim, eu tenho lido muito. Déficit de atenção. Desculpe. Tá. Pode falar. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque o que eu percebo, né, com isso, que eu vi algumas coisas também, né, a respeito, é que muitas, já que estamos aproveitando, deixa aqui para falar para pais, né, muitas crianças, né, adolescentes, são diagnosticados, até adultos também, né, são diagnosticados com TDAH. Exatamente. Eu até já gravei live, já fiz live sobre isso, Lília. Porque tem a questão das crianças índigo, criança cristal, né? Não sei se você já tem um conhecimento sobre esse também. E aí elas já trazem uma bagagem, um conhecimento tão superior que o nosso não dá conta, então fica mais fácil de dar Ritalina e mais não sei o quê para elas ficarem paradas. E aí eu tenho sempre aconselhado, não dê medicamento para o seu filho, não aceita esse diagnóstico, dê atividade, sabe assim, a gente precisa trabalhar sobre isso sim, porque nós não podemos fazer as crianças, embobecer as crianças. Porque falando em evolução, né, planetária e tudo mais, isso em larga escala pode estar freando esse processo. Claro! Né? Esse excesso de medicação, esse excesso de freio. Porque, na verdade, o que é isso? Claro, existem crianças mal educadas, sim. Existe uma falha na educação entre pais. Sim, são N fatores. Existem, né? Não estamos, assim, não queremos colocar aqui, julgar nada, apenas esclarecer. Tudo isso existe, né? Mas a questão é que nem tanto, nem tão pouco. Então, muitos casos de TDAH são apenas essas cobranças até familiares, a criança está inserida
num ambiente em que ela não se conecta, ela não se reconhece ali, conflito o tempo todo. Então, assim, é uma criança, muitas vezes, né, extremamente criativa e ficam aprisionando ela dentro de sistemas educacionais, às vezes, que não Colocando em desenvolvem esse caixinha. lado, que não favorecem esse lado, né? Exatamente. Coloca Hum. em caixinhas. Isso, então. Então, achei interessante também falar sobre isso, para de repente a gente trazer no futuro, de repente, pessoal, que se tiver, achar interessante, né, coloque aí nos É, comentários. isso. Eu estava conversando ainda hoje, não foi anteontem, eu estava conversando com uma psicóloga, ela nem está no Brasil, e ela foi a mãe de uma criança autista pediu, não, autista não, superdotada, pediu ajuda para ela, e não está conseguindo um profissional que possa ajudá-lo. E é uma falha muito grande na própria LDB, porque coloca a criança especial simplesmente o para baixo. São as deficiências, as limitações. Não pensa nas superdotações. E aí, não tem ninguém preparado, não tem ninguém para poder ajudar essas crianças. E o que acontece com elas? Vão ficar sofrendo bullying, vão ficar sendo podadas, sendo que poderiam estar deslanchando aí, trazendo outras e outras coisas para todos nós. Infelizmente, o nosso sistema, ele nivela por baixo, né? Infelizmente. Então, por isso que eu acho que em todos os lugares do planeta, né, estão acontecendo pessoas voltadas a esse tipo de coisa, como esse nosso interesse. De onde surgiu esse nosso interesse por estudar todas essas coisas, né, Alisa? Só pode ter vindo do alto, só pode ter feito um download aqui, porque eu também, eu também sou de uma família que não é voltado para essas coisas. É um interesse meu. Eu que comecei a estudar desde cedo sobre isso, sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, né? Então, assim, desde 15 anos que eu vivo nesse meio, né? Atuo nesse meio. Então, assim, não tem muito tempo não, tá, gente? 2 anos! 6 anos só. 3,8, mas até que tá dando para passar. E comemorando o Dia das Crianças aqui com vocês, por isso. Então, assim, só pode ter vindo disso, dessa necessidade que até o planeta tem, de que haja esse movimento, né? De modificação mesmo, de mudanças, enfim, essas questões. Então, pessoal, a Ilza quer acrescentar alguma coisa? Boa noite! Adorei! Oh, que bom. Venha mais vezes. Então, pessoal, eu quero deixar um recado para vocês, que assim, o nosso objetivo aqui foi falar, né, como ajudar, dar uma contribuição, de repente, de como elevar esses padrões, como contribuir, né, para que os pais, como os pais podem contribuir, né, para que os seus filhos sigam o fluxo universal, ou seja, expandam suas consciências, se coloquem em ligações com coisas boas, dentro da Humildade, essência deles. podem aprender. Isso, podem aprender a ser mais humildes, a serem mais humanos, né? Evitar... Podem aprender com os filhos, principalmente. Um fator muito importante que nós também precisamos falar futuramente é a questão da competição. Tirar essa ideologia de competição, né? Se todos somos um, nós não podemos estar competindo, porque nós vamos estar ferindo a nossa essência também. Então, trabalhar mais nisso, de tirar essa concepção de que tem que competir, de que tem que ser o melhor, não. Todo mundo tem a mesma capacidade. E se nós nos ajudarmos, nós iremos muito mais longe. Então, eu gostaria de deixar para vocês a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, o coaching, porque o coaching, o que ele se destaca nesse processo educacional, nesse processo de desenvolvimento, né? Ele coloca, insere dentro de um processo foco, ferramentas para foco, para planejamento. Ele vai detectar as habilidades que esses filhos têm e que esses pais têm, e que essas habilidades... possibilidades. Isso, como essas habilidades, elas se encaixam, elas se ajudam, né? E como também podem ser trabalhadas, respeitando o quê? Os valores de cada um, né? Trazendo essa harmonia, mas respeitando o que é importante para um, o que é importante para o outro, sem que haja essa briga, esses conflitos todos, né?
E uma outra ferramenta também que eu acho crucial, né, Ailza, é a questão de perfis comportamentais. Porque quando nós aprimoramos e analisamos os perfis comportamentais, nós temos um radar de como lidar com o outro. E muitos pais não conseguem se relacionar com os filhos exatamente porque não entendem os seus perfis, os dos filhos, e onde que isso pode ser trabalhado de uma forma mais harmoniosa e voltada para essa evolução. Exatamente. Né? Então, eu gostaria de deixar um beijo no seu coração de luz, agradecer a audiência de vocês, agradecer muito a Ilza por você ter aceito vir aqui, foi uma honra, e venha mais vezes, tá? Acesse o meu site, o Viver em Fluxo, www.viveremfluxo.com.br, a fanpage também, e o nosso canal aqui sempre, né? E o da Ilza também. A Ilza, por favor, fale os seus canais de contato. A Ilza Amorim no LinkedIn, né? É uma rede que está crescendo muito, muito mesmo, que todo mundo deveria ter o perfil. O certo é você agir corretamente, porque às vezes, por ser uma rede profissional, as pessoas estão usando como se fosse Face, coloca. Tem umas orientações lá. Então, agora mesmo eu já estou com 3.200 conexões e tem coisas bem interessantes, né? Pode procurar por Ailza Amorim. Eu tenho uma página que é www.ailzamorim.com.br e tem conteúdo, tem áudios, tem vídeos, tem textos, tem enquetes que vocês podem estar usufruindo lá, participando, ouvindo, compartilhando. E tem no Facebook e no Instagram. Basta procurar Ailza Amorim. Não são muitos que tem por aí com esse nome, não, tá? Obrigado, gente, pela atenção e um excelente finalzinho de final de dia da criança. Um beijo enorme para todos. Muito obrigada. Até o próximo. Até semana que vem. Até quarta-feira que vem, viu? Às 19 horas.